Nesse documentário, a gente está buscando uma proposta que a gente se identifica muito por duas questões: a fotografia e a cultura. Vou começar pela cultura porque assim é sempre o principal tema nas nossas abordagens, e nesse documentário não seria diferente. Por que eu digo isso? Porque a gente acredita que a cultura ela é a alma da sociedade, ela é a alma de um lugar, porque é através da cultura que tudo acontece. As pessoas se relacionam, elas se manifestam, elas se expressam. E o segundo tópico seria justamente a fotografia. Por quê? Porque a fotografia é um clichê falar isso, mas é uma verdade. A fotografia ela é um frame da vida, ela é um momento que foi registrado, eternizado. E com essa proposta de cultura e essa proposta de fotografia é que a gente criou a ideia de fazer esse registro cultural de Nova Petrópolis. Um registro que abordasse a Nova Petrópolis que a gente vê. A Nova Petrópolis do dia a dia, seja dos moradores ou seja dos visitantes. E a gente deu muita sorte desse documentário ser feito agora, porque há muito tempo, há mais de 6 anos a gente vive no Rio Grande do Sul, há mais de 6 anos a gente vive na Serra Gaúcha, e a gente teve a oportunidade de gravar muitos lugares do estado, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer um registro sobre Nova Petrópolis, que é uma cidade que sempre mexeu no nosso imaginário, porque a gente sempre esteve aqui de alguma forma ao longo dos anos. E também foi justamente nesse ano que a gente está que duas coisas muito importantes estão acontecendo. Primeiro, é os 200 anos da imigração alemã, e isso é um marco histórico por si só. Isso já mexe com a criatividade, com a maneira como a cidade se vê, como as pessoas se comportam. E o 51º Festival do Folclore em Nova Petrópolis, que é um evento que acontece sempre há 51 anos, mas é um evento que está sempre novo. E então a gente teve a sorte de poder fazer esse pequeno registro da cultura nesse ano tão especial. E é através da fotografia, através da nossa visão, que a gente vai buscar criar esse filme, esse registro atemporal, que fique atemporal, porque por mais que ele seja um registro temporal, ou seja, de hoje, de 2024, ele sempre estará daqui a 5, 10, 30, quem sabe 50 anos, por aí, para que as pessoas possam ver e saber como era a cidade de Nova Petrópolis que a gente viu em 2024. Porque, claro, é impossível você fazer o registro da cidade completamente. Então é isso, é vivo, é o barulho, é o dia, é a noite, é a gastronomia, é a arquitetura, são os folcloristas, são os artistas da cidade, os visitantes, os moradores. Então é nessa proposta que a gente resolveu fazer o registro cultural de Nova Petrópolis 2024.
A gente decidiu começar o documentário aqui pelo Porsche de Nova Petrópolis, se chama Portal Jardim da Serra Gaúcha. E a gente escolheu começar por aqui porque é uma cultura do Rio Grande do Sul, assim, muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que em outros estados também tem outras cidades, mas eu acho incrível, assim, como aqui na Serra principalmente, eu acho que não tem nenhuma cidade que não tenha pórtico. E essa estrutura é feita, né, inspirada nas casas Eixamel, né, que é uma arquitetura de cultura alemã, que a gente vê muito em Nova Petrópolis. Você vê muito essa influência da arquitetura Eixamel e da estrutura da arquitetura alemã. Então, assim, a gente precisava começar por aqui, porque é um lugar muito simbólico. E um outro ponto que é muito interessante e que não é uma decisão, não está sob nossos controles, mas é o clima da serra. Essa serração, como chamam aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares chamam de neblina, e isso é uma coisa que sempre nos fascinou, desde que a gente mora no Rio Grande do Sul, que a gente sempre foi fascinado por esse fenômeno, porque ao mesmo tempo que o clima está totalmente aberto, o céu e tudo mais, ao mesmo tempo aquilo já vai virando, já muda. Tem gente que chama inclusive de viração por causa disso. O clima muda completamente e você está imerso em uma névoa, muitas vezes intensa. E isso a gente ficou muito feliz de poder registrar, porque é um acontecimento quase que diário, mas é um acontecimento real, assim. A gente não programou, mas acabou acontecendo. É mais um ponto que a gente começa esse documentário feliz de estar acontecendo, assim. Tem uma coisa que eu, há muitos anos, muitos anos mesmo, eu tenho vontade de registrar aqui em Nova Petrópolis, que é a Noite Alemã do restaurante Torquês. Eu vim, se não me engano, em 2007, como turista, né? Eu não morava aqui na Serra ainda. E desde então eu sempre tive vontade, porque é como a cidade é uma cidade de imigração alemã, né? De colonização alemã. A Noite Alemã faz parte não só da dança e da cultura e da música, mas do folclore, né? Então, assim, é muito interessante e, lógico, tem o jantar também da Noite Alemã, que é um dos pontos altos da gastronomia do município, assim, né? Da gastronomia tradicional. Então, a gente está aqui no escuro, porque começa mais ou menos às 19h45, então a gente precisa estar lá um pouco mais cedo, mas a gente vai registrar hoje fotograficamente a Noite Alemã do restaurante Torquês aqui de Nova Petrópolis. Eu estou bem animado com isso, assim.
Aqui em Nova Petrópolis tem uma coisa que eu acho muito curiosa, assim. Esse lugar que a gente tá, tô até filmando dentro do carro por causa disso. A gente tá no único cruzamento da cidade que tem semáforos. Teoricamente seria só um semáforo, mas a cidade inteira só tem esse lugar com semáforo. E isso a gente precisava registrar porque não deixa de ser um registro do tempo de hoje. Não sei se daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, esse semáforo ele vai ter outros semáforos na cidade. Eu espero que não. Mas aqui a gente encontra uma coisa muito curiosa, é um cruzamento, essa estrada é uma estrada principal e aqui é uma rua vicinal, assim. Então essa estrada principal é RS 235, que liga Caxias a Gramado e passa pelo centro de Nova Petrópolis. Então você pode observar que tem 4 sinaleiras. É um cruzamento certinho assim, com 4 sinaleiras e a gente precisava registrar isso. Então eu vim aqui só para fazer, porque eu passo aqui quase todos os dias. Então assim, isso me fascina muito, porque é um semáforo só. Para quem é do interior pode achar que isso é uma bobagem, mas para quem mora em grandes capitais sabe o que eu estou dizendo. Assim. Então é apenas um semáforo, 4 sinaleiras e um só cruzamento. E isso a gente precisa registrar, porque eu não sei até quando isso vai ficar assim aqui na Nova Petrópolis. A gente resolveu colocar essa torre no documentário porque ela dá a mesma sensação que o pórtico nos dá quando a gente está chegando em Nova Petrópolis. Essa torre ela dá uma sensação de quem está vindo de Porto Alegre ou vindo de Caxias, que você de fato está chegando em Nova Petrópolis. Porém, mais do que isso, a questão estética dela, essa questão visual, ela é muito impactante quando você está se aproximando mais do centro da cidade. Então dá essa sensação de que você chegou em Nova Petrópolis, no sentido Porto Alegre, ou vindo de Caxias do Sul. Aqui a gente está no alto da torre do prédio da Secretaria de Turismo de Nova Petrópolis. Daqui de cima você tem algumas vistas da cidade e é muito, muito bonito, assim. Então é uma oportunidade de você, através da Secretaria de Turismo, que não deixa de ser cultura, ter acesso a vistas, né, da cidade de Nova Petrópolis. A gente escolheu a biblioteca aqui de Nova Petrópolis não por ser um prédio antigo, não por ser um prédio que, vamos dizer assim, chame a atenção de quem não é da cidade. Apesar de ser um prédio muito bonito, e isso é um dos motivos de eu ter escolhido a biblioteca pela sua beleza, mas sobretudo porque acredito que a biblioteca ele é um lugar que ela por si só é um marco, né? No nosso imaginário, ela conecta a cidade de Nova Petrópolis a qualquer tempo, desde que ela foi criada a biblioteca, com a cultura de outros lugares através dos livros. Então, muito mais do que a arquitetura de um prédio, que eu repito, eu acho muito, muito um dos prédios mais bonitos da cidade, muito mais do que a arquitetura, a biblioteca é um símbolo de preservação cultural. Ela é uma conexão com outros lugares, com outros países, com outros tempos, né, com outras épocas, e ao mesmo tempo ela é um símbolo da cidade, então assim, ela não podia ficar de fora. Sempre admirei muito esse prédio, desde que vi pela primeira vez, e ele não podia ficar de fora.
Uma coisa muito legal aqui da praça central, obviamente, né? Você vai registrar uma cidade, você vai vir pelo menos tentar registrar a praça principal. E a Praça das Flores aqui de Nova, ela é muito rica em tudo, assim, desde humanidade, né? De pessoas passeando, turistas e moradores, desde monumentos históricos, né? Porque aquela história de um monumento, ele retrata pelo menos duas épocas. A época de que ele foi feito, e às vezes 50, 60 anos atrás, e a época de hoje, porque se as pessoas mantêm aquele monumento vivo ainda, existente ali, é porque ele ainda tem muito significado. E aqui tem diversos, né? Tem o do cooperativismo, só como um exemplo, assim, é o principal. Aqui também tem a Rua Coberta, onde tem os eventos principais abertos ao público da cidade. E tem toda essa natureza, né? Ela é muito abundante, assim. A gente está numa época muito bonita, assim, que é essa época do inverno. E você vê as cores ainda. Algumas árvores, elas não têm mais folhas, estão se refazendo, enfim. Mas é sempre um coração pulsante da cidade de Nova Petrópolis. E isso a gente precisava registrar porque é um lugar muito, muito, muito importante. E uma curiosidade. Posso estar falando alguma bobagem, mas eu particularmente nunca vi uma praça de uma cidade de interior, principalmente no Brasil, que não tem a igreja. E isso é uma coisa muito curiosa, assim, muito, muito curiosa. Ela não tem uma igreja. Nessa nossa jornada de fazer esse registro, né, documental, histórico-cultural aqui em Nova Petrópolis, a gente necessariamente tinha que vir até aqui, na linha Imperial, porque é nesse lugar que nasce o cooperativismo na América Latina. Então, num breve contexto histórico, assim, em 1902, o padre suíço, Theodor Amistad, ele fundou aqui, nessa região, aqui na linha Imperial, a Caixa Rural, a primeira cooperativa de crédito na América do Sul. E em homenagem a ele, a cidade de Nova Petrópolis fez a praça, Theodor Amistad, mais atrás tem o prédio da cooperativa, ainda é um prédio restaurado, todo cuidado, hoje é um museu, aberto à visitação inclusive, e tem também a igreja de São Lourenço Mártir. E além disso, no nosso caso aqui, para o nosso registro, é caminho para o Pinheiro Multissecular. Aqui, para começar a caminhadinha no Pinheiro Multissecular, a gente já pega essa vista aqui do inverno. É uma coisa deslumbrante, assim, as cores, a vegetação, a natureza. A gente não podia deixar também. Nova Petrópolis é uma cidade de serra, então assim, ela é riquíssima em natureza, riquíssima em paisagens naturais, mas uma muito marcante, aliás, um elemento muito marcante daqui de Nova Petrópolis é o Pinheiro Multissecular, aproximadamente aí 1000 anos de existência. Então ele é um registro dele em 2024. Eu sei que um ano, dentro de toda a história que ele tem, não é nada, comparado a toda a vida que ele já teve e toda a vida que ele ainda tem pela frente, mas a gente precisa registrar um lugar como esse, uma criatura como essa, como é o Pinheiro Multissecular aqui de Nova Petrópolis.
Um lugar que a gente jamais poderia deixar de registrar nesse documentário é o Parque Aldeia do Imigrante, porque ele é o primeiro e maior atrativo turístico da cidade de Nova Petrópolis. E o parque, ele oferece não só ao visitante, mas como ao morador, uma diversidade incrível de atrações, de coisas para fazer. Normalmente as pessoas pensam no Parque Aldeia do Imigrante através da aldeia histórica. Por quê? Por motivos óbvios, né? Porque assim, é uma aldeia que é uma recriação de aldeias, né, alemãs, germânicas, não só da região da Alemanha, como da própria colonização do município de Nova Petrópolis durante esses 200 anos. Algumas casas, alguns edifícios são réplicas, mas outros são estruturas, edifícios que foram retirados de lugares que eles foram construídos originalmente. Como a estrutura desses edifícios são feitos na estrutura Eixamel, então eles são feitos de pedras, né, tijolos, de madeira e de acabamento, telhas e tal. O Eixamel, ele parte da ideia de que você encaixa as peças, ou seja, não tem parafuso nem pregos, o que não fere a madeira, o que não fere a estrutura. Então, assim, você pode retirar e remontar em outro lugar. E isso acaba trazendo a originalidade. O que eles puderam fazer, a remoção e a reinstalação eles fizeram, e os outros eles fizeram, foram réplicas. Porém, eu acho interessante vir aqui, porque não só da aldeia histórica vive o Parque da Aldeia do Imigrante. Ele tem ciclovia, ele tem espaço para caminhadas, ele tem um bosque muito bonito, tem pedalinhos, tem 2 lagos, então é um lugar muito rico de opções, não só para o turista, para o visitante, mas também para o morador. E aqui, durante muitos e muitos anos, foi, entre aspas, o centro de eventos da cidade. Então os principais eventos eles aconteciam aqui. Hoje alguns ainda acontecem, uma preservação imaterial, né, da cultura da cidade. Aqui tem estruturas onde as pessoas se apresentam, onde os grupos folclóricos se apresentam, bandas, músicos, dançarinos, atores, enfim, com toda a diversidade de coisas que podem ser feitas dentro do Parque da Aldeia do Imigrante. Não é todo dia que você pode visitar a história, uma parte de Nova Petrópolis que remete ao início de tudo. Assim. O parque tem 39 anos, então assim, ele começou sendo o centro de eventos. Então os eventos culturais, a cultura de Nova Petrópolis praticamente se estabeleceu aqui. Cada linha, cada fazenda, cada propriedade, cada moradores vinham para cá de alguma forma e se apresentavam aqui. Então isso acaba que cria, né, a alma que a gente tanto fala, que é a cultura do município. Então é um lugar que a gente não poderia deixar de registrar. Obrigado e parabéns a todos os envolvidos. Quando a gente criou esse registro atual da cidade de Nova Petrópolis, o nosso registro atual, né? Porque inúmeras pessoas fazem esses registros todos os dias, sejam fotógrafos profissionais, sejam videomakers profissionais ou sejam pessoas, né? Visitantes ou moradores, eles registram todos os dias uma cidade, uma cultura, a população, e essa era a nossa proposta, fazer um documentário que fosse um registro atual da cidade de Nova Petrópolis. Claro que a gente não consegue registrar tudo que a cidade tem, porque o município realmente ele é muito rico de informações. Mas tinha 2 coisas que a gente precisava muito fazer. Registrar os 200 anos da imigração alemã, a imigração germânica e, obviamente, o Festival de Folclore de Nova Petrópolis. E no nosso tempo, né, na nossa linha do tempo, para fazer os registros que a gente se propôs a fazer, a gente tinha um prazo. E nesse prazo, esse prazo a gente estendeu ele ao máximo, para que praticamente em cima da hora a gente estivesse ainda gravando. O tempo, né, de entrega, no prazo máximo dessa entrega, a gente tinha um tempo limite para entregar o material, mas a gente estendeu ao máximo, fez todo o esforço para que a gente pudesse registrar essa festa incrível, que é o Festival de Folclore em Nova Petrópolis. Esse ano está sendo celebrado 51 anos da festa, então assim, é uma coisa sem igual. São 51 anos dessa incrível capacidade que a cidade de Nova Petrópolis tem de fazer um evento mundial. Porque o Festival de Folclore em Nova Petrópolis ele não é só o folclore daqui. Aqui tem inúmeros folcloristas, aqui tem inúmeros grupos folclóricos, mas a proposta é sempre essa integração, esse intercâmbio de cultura viva, cultura das pessoas,
ao vivo. Então, assim, pra gente tinha que ser feito esse registro, por isso a gente estendeu tanto e hoje estamos aqui nessa última etapa do nosso documentário, muito felizes de ter conseguido fazer tantos registros da cidade, dos turistas, da natureza, da arquitetura, da gastronomia, da cultura viva que a cidade tem. Então, assim, ela é espetacular. E o Festival do Folclore tinha que estar, e a gente está muito realizado de conseguir concluir o nosso registro documental da cidade de Nova Petrópolis no ano de 2024. 200 anos da imigração alemã, a gente tinha que estar aqui nessa data, 51 anos do folclore de Nova Petrópolis e tantas memórias, tantas lembranças, tantas pessoas, todos esses anos que a cidade de Nova Petrópolis existe. Então tinha que ter sido feito e estamos muito realizados de conseguir fotografar. Obrigado à presença de cada uma de vocês. Reforço o convite a partir de hoje até o dia 4 de agosto, aqui no palco da diversidade, a cultura sendo expressada através da dança e da cultura. Um abraço muito carinhoso a todos e um excelente Festival Internacional de Folclore a todos nós. Muito obrigado.